Tribunal Superior Eleitoral se encontra diante do maior desafio da instituição na história: organizar uma eleição em meio à pandemia do novo coronavírus. Pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou que 4 em cada 10 empresas tiveram um impacto negativo da pandemia na primeira quinzena de agosto. Deputados aprovam um relatório que autoriza a instauração de impeachment do governador catarinense. Sancionada a lei que isenta de taxa de inscrição em concursos públicos cidadãos que colaboram com a Justiça Eleitoral. Santa Catarina avança no ensino médio e segue acima da média nacional no fundamental. Máscara produzida no Brasil promete alta proteção contra a Covid-19. E ainda, golpes online crescem no Brasil durante a pandemia e autoridades pedem atenção redobrada aos internautas. As principais notícias do dia você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. O Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro está diante do maior desafio já enfrentado pela instituição ao longo dos anos: realizar uma eleição diante da pandemia do novo coronavírus. Já pensou ter que organizar um evento para mais de 147 milhões de pessoas? Um trabalho gigantesco, não é mesmo? De 2 em 2 anos, a Justiça Eleitoral enfrenta um desafio deste tamanho: planejar e realizar as eleições brasileiras. Para este ano, a estimativa é que mais de 700 mil candidatos disputem os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Os eleitores vão ser distribuídos em aproximadamente 461 mil sessões eleitorais. O número de mesários também impressiona: mais de 1.600.000. Para as eleições 2020, os tribunais eleitorais ainda tiveram um desafio a mais: a pandemia do novo coronavírus, que exigiu adaptações do TSE e dos TREs. Então houve uma redistribuição de urnas, então alguns regionais que perderam mais eleitores mandaram urnas para locais onde tinham mais eleitores. Foram feitas essas redistribuições no Brasil todo. Então, São Paulo, por exemplo, recebeu mais de 2.000 urnas. O DF, por exemplo, como não tem eleição municipal, distribuiu urnas para outros estados para colaborar com para diminuir essa redução. Isso fez com que desse para o regional uma possibilidade de adequar melhor o seu parque de urnas. Para realizar as eleições da maneira mais segura possível, o Tribunal Superior Eleitoral contou com uma consultoria sanitária formada por especialistas de hospitais renomados e da sociedade civil. Um plano de segurança sanitária foi elaborado para preservar a saúde de eleitores, mesários e demais colaboradores da Justiça Eleitoral. Confira as novidades para o dia da votação através do QR Code que aparece na sua tela. Além disso, a Justiça Eleitoral também observou votações realizadas em outros países durante a pandemia. A Coreia do Sul adotou alguns sistemas de votação para pessoas que estavam com suspeita de Covid à parte, porque lá, como o voto facultativo é em papel, tem essa facilidade, eles fizeram sessões especiais. Aqui no Brasil a gente não tem como fazer isso, mas aí a gente reforçou os equipamentos de proteção individual do mesário e traz a exigência para a eleição de máscaras, por exemplo. Na França, a gente tem um exemplo que teve a eleição no primeiro turno, que foi em abril, foi no meio do auge da pandemia no país. O segundo turno, que era 2, 3 semanas depois, foi adiado para 2 meses depois, foi feito em julho, e eles mudaram o procedimento regulatório do primeiro para o segundo turno para tornar mais rigorosa a participação do eleitor, no sentido de que não poderia haver muitos eleitores na sessão. Então, algumas experiências que a gente traz de lá de evitar aglomerações no próprio local de votação. Então, a gente reduziu o tempo de votação e aí veio a retirada da biometria como uma desses subprodutos
para que o fluxo de votação seja o mais célere possível, para que não tenha uma aglomeração. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou que 4 em cada 10 empresas tiveram impacto negativo da pandemia na primeira quinzena de agosto. Construção e comércio foram os segmentos com o maior impacto negativo. E uma portaria publicada no Diário Oficial da União mostra que o governo ampliou crédito para grandes empresas prejudicadas pela pandemia. O governo decidiu estender a empresas com faturamento superior a 300 milhões empréstimo facilitado pelo Programa Emergencial de Acesso a Crédito. O PEAC foi inicialmente criado para atender empreendedores que tiveram receita bruta com valor inferior a esse em 2019. O crédito será facilitado por agências de fomento para os 34 setores mais prejudicados pela pandemia. O projeto de lei que criou o programa foi enviado pelo governo e aprovado pelo Congresso em julho. Está prevista a garantia de até 20 bilhões de reais da União para empréstimos tomados por pequenas e médias empresas. As instituições financeiras participantes do programa poderão contar com garantia de 30% do valor total emprestado. O FGI, Fundo Garantidor para Investimento, é administrado pelo BNDES. Segundo a portaria, as atividades artísticas e a do transporte aéreo foram as mais prejudicadas, seguidas do transporte ferroviário e metroferroviário de passageiros. Na sequência, vem os serviços de alojamento e alimentação. Essa lista completa, com os segmentos que poderão ser beneficiados pelo Programa de Acesso ao Crédito, também foi divulgada na edição desta terça do Diário Oficial da União. Também nesta terça-feira, uma pesquisa divulgada pelo IBGE sobre os impactos da Covid-19 na primeira quinzena de agosto mostrou que os efeitos negativos da pandemia foram percebidos por 4 entre cada 10 empresas. Das 3 milhões e 800 mil empresas em funcionamento, 38,6% informaram que a pandemia afetou negativamente as suas atividades. Já para 34%, os reflexos foram pequenos ou inexistentes. E para outros 27%, os efeitos da pandemia foram positivos. Empresas de maior porte e intermediárias foram as que mais sinalizaram melhora na percepção desses indicativos. As empresas dos setores de construção, 48% delas, e comércio, com incidência de 46%, foram as que disseram ter sofrido mais efeitos negativos na primeira quinzena de agosto. Por outro lado, no setor industrial, 39% relataram impactos pequenos ou inexistentes. E nos serviços, a incidência foi de 42%. Quanto ao pessoal ocupado, cerca de 9 em cada 10 empresas em funcionamento, correspondente a 86% das mais de 2 milhões de empresas, mantiveram o número de funcionários na primeira quinzena de agosto em relação à quinzena anterior. Mas quase 9% delas, total de 277 mil empresas, indicaram redução no quadro dos profissionais. A seguir, sancionada a lei que isenta de taxa de inscrição em concursos públicos cidadãos que colaboram com a Justiça Eleitoral. Deputados estaduais aprovaram o relatório que autoriza a instauração de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer. Confira na reportagem.
Os 9 deputados membros da comissão especial aprovaram por unanimidade o relatório elaborado pelos deputados Luiz Fernando Vampiro e Gessé Lopes, autorizando a instauração de processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice-governadora Daniela Rainer. O relator e o subrelator apontaram indícios de crime de responsabilidade na concessão de reajuste salarial aos procuradores do Estado, em outubro do ano passado. Elencamos que os fatos eram verdadeiros, reais, poderiam ter elementos, atos e ações que pudessem cessar isso ou também levar ao conhecimento de outros órgãos de controle interno criados pela própria Assembleia Legislativa, em virtude que o aumento dos procuradores ele tem que ser feito através de lei específica, não é um gatilho processual que tu coloca efetivamente nesse sentido. O mandato de segurança, a qual dizem estar sedimentado para os aumentos, não era mais uma execução de sentença, já tinha prescrito esse prazo prescricional de execução de sentença. Então são várias questões pontuais que nós estratificamos e colocamos num relatório que foi aprovado por unanimidade, e isso obviamente nos deixa tranquilo no sentimento do dever cumprido. O relator Luiz Fernando Vampiro confirmou que a abertura de processo contra o agora ex-secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, não foi feita porque o mesmo pediu exoneração do cargo recentemente. O deputado também falou sobre a confirmação da abertura de processo de impeachment contra a vice-governadora, que assumiu o cargo de governadora durante alguns dias entre 6 e 20 de janeiro deste ano. Em relação à vice-governadora, no exercício do seu mandato, ela efetivamente poderia ter ações e muito mais do que isso para inibir ou fazer com que cessar esse prejuízo que estava acontecendo aos cofres públicos. Diante desse fato, ela também insere-se dentro do processo de prosseguimento de impeachment, assim como o governador do estado de Santa Catarina. Com a aprovação do relatório, o processo agora segue adiante, com a publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa dos 2 projetos de decreto legislativo autorizando a instauração do processo de impeachment, um referente ao governador e outro referente à vice-governadora. Após a publicação, os projetos deverão ser votados em plenário pelos 40 deputados. Eu acredito que o trabalho feito pelos 9 deputados, independente do relator adjunto, é muito importante para a sociedade catarinense. Essa foi sempre a responsabilidade de todos nós. Os 40 deputados representam mais de 7 milhões de catarinenses e é com muita responsabilidade que cada um vai poder analisar e votar com a sua consciência. Bom, e paralelamente ao processo de impeachment, o governador Carlos Moisés sancionou a lei que isenta colaboradores da Justiça Eleitoral e também jurados de taxas de inscrição para concursos públicos. Confira. O governador Carlos Moisés sancionou uma lei que isenta do pagamento de taxa de inscrição para concursos públicos por um período de 2 anos os convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral para prestarem serviços no período de eleições e cidadãos que atuaram como jurados nas comarcas do Estado. A Lei número 17.998 garante o benefício para todos que tenham participado de ao menos 2 eventos eleitorais, como eleição, referendo ou plebiscito ou tribunais do júri. O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Gerry Comper. Um projeto de lei inovador, de autoria do deputado Gerry Comper, e que, com a sanção do governo agora, ele se torna realidade, incentivando, e por isso esse ponto importante do projeto, incentiva a participação democrática ao processo eleitoral como um todo. Não só o incentivo que a gente faz a todo cidadão de participar da política, pleiteando um cargo de agente político, mas também no processo de eleição. E isso traz o cidadão para próximo da Justiça Eleitoral, para próximo da Justiça Catarinense, e é um modelo que serve para o Brasil. Portanto, uma excelente iniciativa, tanto do nosso presidente, quanto tem a digital, da Justiça Eleitoral Catarinense, da Justiça Catarinense como um todo, e também certamente será bem acolhido pelo Tribunal Superior Eleitoral para servir de um modelo para o Brasil, que tem as eleições consideradas muito transparentes, muito rápidas, de um processo muito eficiente. O ato de sanção, que será publicado no Diário Oficial do Estado, foi acompanhado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Jaime Ramos, pelo vice-presidente do órgão, o desembargador Fernando Carione, e pelo chefe interino da Casa Civil, Juliano Chiodelli.
O deputado Jerry Comper participou por videoconferência. No caso dos colaboradores da Justiça Eleitoral, a isenção do pagamento de inscrição em concursos públicos vale para presidentes de mesa, mesários, secretários e suplentes, coordenadores de sessão eleitoral, membros, escrutinadores e auxiliares de juízo, além de cidadãos designados para auxiliar nos trabalhos de preparação e montagem dos locais de votação. O presidente do TRE catarinense disse que a nova lei incentivará principalmente a adesão de jovens ao processo eleitoral. Essa lei é muito importante e é pioneira no Brasil, porque nós precisamos conseguir a adesão de um maior número de eleitores para serem mesários voluntários. E a Justiça Eleitoral é sempre agradecida a todos eles que participam do nosso processo eleitoral. E, assim, há um incentivo a mais para que eles participem efetivamente e também já conheçam melhor os trabalhos da Justiça Eleitoral e possam dizer aí o quanto é importante participar da cidadania e do processo eleitoral e democrático. O vice-presidente do TRE, Fernando Carione, destaca que o projeto de lei foi apresentado pelo deputado Jerry Comper ainda em 2019 e que houve uma conversa do Poder Judiciário com o Poder Legislativo para acelerar a sua tramitação, que culminou com a aprovação nas comissões, no plenário e a sanção do governador. O projeto iniciou por uma proposição de uma PL do deputado Jerry, em 2019, por volta de, se não estou equivocado, em março do ano passado. E esse processo estava um pouco paralisado no encaminhamento dele na Assembleia Legislativa. E nós, quando assumimos a corregedoria, conseguimos dar um impulso, nós conseguimos agilizar o trâmite nas comissões e que hoje chegamos ao máximo dela com a sanção do governador. A lei é um benefício a todos os catarinenses que querem participar do pleito eleitoral como mesário e que dá um incentivo à juventude catarinense, trazendo a ele uma participação melhor, implementar realmente a cidadania na sua extensão. Então, a mocidade, o pessoal também com um pouco mais de idade, que queira fazer algum concurso público a nível estadual, está aqui a sua participação como contribuição da sua isenção. Carione ressaltou que a lei é inovadora e que merece ser enaltecida, além de conhecida, em todo o território nacional. A inovação é uma parte que nós temos que dar um destaque muito grande, que é a primeira lei a nível estadual da nossa nação. E que tanto eu quanto o presidente Jaime Ramos levaremos ao conhecimento de todos os estados brasileiros e ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, dessa inovação que o governador Carlos Moisés, que já agradecemos, acaba de sancionar essa lei de magnífica grandeza. Boa notícia. Santa Catarina avançou no ensino médio e segue acima da média nacional no ensino fundamental. Confira. Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, referentes a 2019, indicam que Santa Catarina segue acima da média nacional no ensino fundamental e melhorou o desempenho entre os alunos do ensino médio, nível que historicamente representa os maiores desafios para a educação. O levantamento foi divulgado na manhã da última terça-feira. Realizado a cada 2 anos, o IDEB é uma iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vinculado ao Ministério da Educação, para medir o desempenho do sistema educacional brasileiro. O desempenho de Santa Catarina no ensino médio era de 4,1 em 2017 e subiu para 4,2 em 2019, alcançando o melhor índice em 8 anos nessa faixa etária e dentro da média nacional.
O índice calculado pelo INEP varia de 0 a 10 e considera as taxas de aprovação dos alunos com o resultado dos alunos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. O crescimento se deve ao melhor desempenho dos alunos na prova do SAEB em 2019, em que houve avanço de nota tanto na avaliação de português quanto na de matemática. A implementação e ampliação do ensino médio inovador e ensino médio integral em tempo integral estão entre os fatores que contribuíram para o resultado positivo. O secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, Natalino Gione, ressaltou que a expectativa é avançar ainda mais nos próximos levantamentos, já que houve pouco tempo para que as ações iniciadas pela gestão em 2019 impactassem no resultado do IDEB. As ações citadas pelo secretário incluem investimentos de R$ 125 milhões em mobiliário, livros e equipamentos de tecnologia, como lousas digitais, computadores e projetores para apoio ao aprendizado dos alunos. Dentro do mesmo investimento, também está a entrega de laboratórios equipados para as disciplinas de matemática e ciências da natureza. Também há ações no campo pedagógico, como a implantação do novo ensino médio, a chamada de 4 mil servidores efetivos em 2 anos e os programas de formação continuada dos professores. Os dados do IDEB, divulgados na data de hoje, apontam que Santa Catarina continua avançando em melhorias no ensino médio e também que está acima da média nacional no ensino fundamental. Mas mais do que isso, ele traz informações relevantes para que a gente possa fortalecer alguns programas de gestão que já temos em curso e implementarmos novas ações no plano de ação visando a melhoria da qualidade na educação. Então, nós já temos bons números nos anos iniciais, nós melhoramos no ensino médio e nós precisamos melhorar ainda mais nos anos finais do ensino fundamental. E todas as nossas ações estão indo nesse sentido, com o fortalecimento de iniciativas que mantenham a melhoria que o Estado vem conseguindo nos anos iniciais e no ensino médio, e também para elevarmos a melhoria na qualidade, a melhoria nos resultados do Estado nos anos fundamentais. Dessa forma, com programas de ação continuada, com investimento e melhoria na qualidade, na infraestrutura, na tecnologia nas nossas escolas, que nós haveremos de fortalecer o sentimento de pertencimento dos estudantes para com as nossas escolas e conseguirmos continuadamente melhores resultados. A seguir, golpes online crescem no Brasil durante a pandemia e autoridades estão pedindo atenção redobrada aos internautas. Uma máscara produzida no Brasil promete alta proteção contra a Covid-19. O produto é reutilizável e feito com uma tecnologia inovadora que elimina 99% do vírus em 2 minutos. Seja de tecido, descartável ou de outro material, a recomendação é usar máscara. Segundo a Organização Mundial da Saúde, elas devem ser utilizadas em público para impedir a propagação do novo coronavírus. Um recente estudo norte-americano mostrou que o uso reduziu em 25% o risco de infecção. Para sair na rua, sempre de máscara. Você consegue fazer a troca a cada 2 horas ou é difícil? Eu cheguei ainda a ficar na rua 2 horas, mas quando há possibilidade, sim. Dependendo da correria, às vezes não dá tempo, mas a gente sempre leva uma reserva. Sai de um serviço para o outro, daí acaba levando. Se eu demorar muito aqui, eu vou ter que colocar outra para ir embora, mas provavelmente eu vou ficar com a mesma, porque eu só vou pegar um negócio e voltar. Você acha que a máscara protege mesmo?
Acredito que pelo menos uns 50%, mas o uso do álcool também já ajuda, né? Não é tudo, mas é o que a gente tem para fazer no momento, né? O tempo de utilização varia de acordo com o material com que é produzida. As máscaras de tecido, por exemplo, devem ser trocadas a cada 2 horas. Mas uma indústria brasileira desenvolveu uma máscara que também é reutilizável e tem tecnologia inovadora. A peça é feita de plástico e tem micropartículas de prata e sílica, que auxiliam na ação antimicrobiana. A máscara é impermeável e pode ser esterilizada por meio de uma lavagem simples, com água e sabão. Nós somos originalmente uma empresa de brinquedos, né? Quando iniciou a pandemia, a gente começou a ver 2 coisas acontecerem. Primeiro, as receitas de brinquedo com as lojas fechadas caíram, né? E a gente viu também muitas, aparecia toda hora no jornal assim, a necessidade de máscaras no mundo, né? A matéria-prima básica que a Elka trabalha hoje é o plástico, né? E com isso a gente conseguiu criar um produto realmente inovador, porque uma das principais características do plástico, em detrimento a, por exemplo, as máscaras de tecido, que são comumente utilizadas aí pela população, imagina que o tecido é como se fosse um muro, né? As máscaras são proteções físicas, né? Então elas são sempre eficientes, mas o tecido ele possui alguns espaços que fazem com que vírus possam passar. No caso do plástico, não passa, porque ela não tem espaço entre o produto plástico, né? A grande diferença é que essa máscara não precisa ser trocada. Somente esse filtro que vai aqui dentro é que precisa ser descartado a cada 4 horas. E outro detalhe importante é que o coronavírus não penetra na máscara. Ele é eliminado a cada 2 minutos. A gente mandou máscaras que possuem o composto, tá? O Nanox Clean, e máscaras que não possuíam composto. E aí foi inoculado na máscara, na superfície da máscara, uma quantidade grande de vírus. E nas 2 versões, da que tem o composto e da que não tem. Na que tem o composto, após 2 minutos, foi feita a medição para ver se continuava o vírus lá. E aí apresentou que 99%, após 2 minutos, estavam inativados, né? E na que não tinha o composto de sílica e prata, não teve mudança, os vírus permaneciam lá. O produto é 100% nacional e tem um custo acessível, em média R$40. Por enquanto, ele só é vendido pela internet. Nesta época de pandemia, os golpes aumentaram consideravelmente na internet. A dica da polícia é ter cautela e também paciência. Antes de fechar qualquer negócio, é bom checar se a documentação do bem está legalizada ou se o dinheiro realmente está na conta antes de entregar qualquer produto. O colchão magnético e o sofá já não tinham mais serventia em casa. A dona não pensou 2 vezes, anunciou num site de compras na internet. Logo apareceu um comprador. Ele fez contato com o nome de Fabrício e combinou uma transferência bancária. O valor, R$6.000. E o cliente parecia exigente, mandou até uma pessoa na casa da vítima para ver os móveis. Depois que caiu a minha ficha, eu imagino que tenha sido um cúmplice ou alguém que ele simplesmente pagou para poder ajudar ele nesse trâmite do golpe. Aí ele fez a transferência para mim. E eu falei assim, vamos esperar agora cair na minha conta. Que disse que era o irmão dele, falou assim, não, moça, eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, eu tenho um horário, eu não posso ficar aqui esperando. O rapaz que eu negociei me ligou de novo e falou, ó, é de outro banco, vai demorar 2 horas, não posso ficar segurando meu irmão aí. O tal Fabrício fez um TED pelo aplicativo e disse que precisava de um tempo para cair na conta. A mulher liberou os móveis e a partir daí começou a confusão. Ela tentou pedir ajuda para um amigo, mas já era tarde. Bem na minha cabeça, assim, isso pode ser, tipo assim, um golpe. Porque uma pessoa de longe, um irmão que está aqui, só em Campo Grande, só de passagem, vai fechar um negócio aqui. Então não depositou um dinheiro. Eu estou ligando para você novamente, vamos lá atrás, porque o freteiro falou para mim o local onde que deixou o sofá e o colchão. E a gente precisa ir lá para a gente saber se está lá ainda, para mim poder recuperar.
Com a pandemia, os golpes pela internet aumentaram bastante. A polícia recebe denúncias diariamente. Com a pretensão de fazer bons negócios, muita gente cai em golpes. E quase sempre é por falta de um pouco mais de paciência. Não se faz negócio, ainda mais negócios imóveis, residências, bens de alto valor, sem que você tenha cópias da documentação dessas pessoas, sem que você solicite alguém que faça essa checagem. Há várias formas de você checar a origem e os bens que você está negociando pela internet, né? E no caso do pagamento, antes de efetuar a entrega de um bem, verificar com o gerente da sua conta se aquele valor realmente está na conta disponível para saque, se não é apenas uma previsão do depósito, né? E procurar na própria internet detalhes dessa pessoa com quem você está negociando. E se o golpe acontecer, não espere, já acione a polícia. Procurar a polícia o mais rápido possível, né? A polícia hoje também utiliza a internet para avisar os outros estados, em caso, por exemplo, de golpes de estelionato em que se levam os veículos, para avisar outros estados de pessoas que estão transpondo as nossas divisas. De repente, as polícias ali da divisa detêm esse veículo, a gente consegue minimizar esse prejuízo. Nós atuamos recentemente num caso do pessoal de Minas Gerais, que eles clonavam cartões de pessoas da zona rural de Minas Gerais e estouravam o cartão aqui. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite